Bom, nessa aula nós vamos criar o nosso primeiro projeto totalmente orientado a objeto, né? Partindo do princípio que, da mesma forma que a gente olha o mundo e olha os objetos com funções e atributos, a gente vai também programar de acordo com esse paradigma, né? Paradigma da orientação a objeto. Então, vamos lá, criar o nosso primeiro projeto totalmente orientado a objetos. Eu vou aqui, arquivo, novo projeto, vou criar um projeto Java, né? Aplicação Java. Próximo. Vou dar o nome desse projeto. Loja. Loja virtual. Não pode ser loja virtual. É uma loja de carro, né? Na verdade. Vou criar uma loja de carro. Loja virtual. Não vou criar a minha classe principal. Nem vou criar uma pasta dedicada para armazenar bibliotecas. Por que não? O projeto é simples, é pequeno, né? Então eu não preciso de ter, né, uma pasta dedicada para bibliotecas. Eu não vou ter bibliotecas externas. As próprias bibliotecas do JTK, já incluso no JTK, já serão suficientes. Então, finalizar o nome do projeto chamado Loja Virtual. Finalizar. Pronto, está aqui nosso projeto Loja Virtual com duas pastas: pacote de código-fontes e bibliotecas. Eu vou ter bibliotecas, tem a JDK. Vou criar aqui um novo pacote Java. Vou dar o nome desse pacote entidades, né? Entidades, poderia dar qualquer nome, né? Mas no caso aqui eu estou dando entidades. E finalizar. Então, dentro da pasta pacote de código-fontes, tem um pacote chamado entidades. Então vamos lá criar nossa primeira entidade, nosso primeiro protótipo de objeto. Na verdade é uma planta de um objeto. Imagina que a gente tem uma casa, e aí eu tenho a planta e tenho a casa concreta, né? A casa concreta é o objeto e a planta seria a nossa classe. Então vou criar aqui uma classe chamada carro. Logo, classe Java. Eu clico com o botão direito no pacote entidades, novo, classe Java. Chamar essa classe de carro e finalizar. O que classe, lembrando, classe sempre com letra maiúscula, iniciando. Aqui não me interessa isso, né? Não tem nenhum interesse nisso aqui. E nem tem nenhum interesse nisso aqui. Eu tenho o pacote entidades. Dentro do pacote entidades eu tenho uma classe chamada carro. Quais são os atributos dessa classe? Vamos chamar alguns atributos aqui só para número. Eu vou dar o código de chassi, perdão. Código chassi. Ponto e vírgula. Qual seria o outro atributo? Tá faltando aqui, tá faltando o tipo, né? Código chassi. Como tem letras e números, eu vou dar string. Esse código chassi. Cor do carro. Tipo string, porque eu posso colocar palavras, né? Cadeia de caracteres. Por modelo do carro. Se Fusca, se Camaro, se enfim. String. Pelo fabricante. String. Fabricante. Beleza. Chassi, por modelo, fabricante. Por enquanto tá bom. Poderia colocar mais atributos, mas esses são suficientes. Vamos colocar alguns métodos aqui. Todo carro anda, né? Então, andar é um método, né? Método, eu preciso dizer se ele é público ou privado. O que acontece?
os objetos eles se relacionam entre si. Então eu preciso dizer se outro objeto, se outra instância de outro pode utilizar essa funcionalidade. Por exemplo, a instância motorista pode utilizar a funcionalidade de andar? Sim ou não? Então, geralmente, por enquanto, vamos colocar public. Existe algum retorno? Eu peço para o carro andar. Eu espero algum retorno de algum cálculo? Não, então é void, a palavra reservada em Java que diz que eu não quero retorno desse método. Eu simplesmente quero que execute e ponto. Andar. E abre e fecha o corpo do método. Então, eu tenho o método andar com abertura e fechamento do corpo aqui. Ele é público, ele não vai ter retorno e o nome dele é andar. Eu passo algum parâmetro para o método, ou seja, eu entrego algum valor para o método executar o andar. Geralmente, quando a gente vai fazer andar, a gente fala assim, tantos metros, né? Quantidade de metros. Então, eu passo algum parâmetro aqui, eu passo um número de ande tantos metros. Então, como eu vou passar um parâmetro, então eu tenho que criar uma variável aqui, int quantidade. Quantidade. Então, para esse método andar, eu passo um parâmetro chamado quantidade, que é o quanto que ele precisa andar em metros, por exemplo, em uma unidade qualquer chamada metros. Beleza, além de andar, eu não implementei um método, apenas criei um método aqui. Vou criar outro método chamado virar à esquerda. Virar à esquerda. Virar à esquerda. Abre e fecha o corpo do método que está faltando. Ele é public, ou seja, ele pode ser utilizado por outras instâncias. Eu não vou restringir o uso desse método. É void, porque eu não quero. Eu simplesmente quero que ele execute, não. E ele é. Beleza. Virar à esquerda. Outro método. Vamos criar outro método aqui. Virar à esquerda, virar à direita. Direita. Virar à direita, virar à esquerda. Além de virar à direita e virar à esquerda, eu também paro. O carro para, né? Para o carro freia. Então vou criar mais um método aqui também void público. Parar. Então, parar, eu não passo nenhum parâmetro, né? Simplesmente mando parar. O único que eu estou passando parâmetro para o método utilizar é a quantidade. Então eu vou precisar saber a quantidade de quanto que eu tenho que andar, né? Beleza. Vamos implementar esses métodos aqui. Então, se eu quiser andar, eu vou botar aqui solte só mesmo para ter algum código aqui. Solte sistema. O carro andou a quantidade, que é o parâmetro que eu passei, mais quantidade, andou a quantidade de metros, né? Então, mais um, a concatenar mais uma vez, aspas, metro. Beleza? O carro andou uma quantidade de metros. Aqui, solte, né? Doute, não, solte. O carro andou. Não, virou à esquerda. Virou à esquerda. Direita à esquerda, então. Esquerda. Aqui, isso. O carro virou à esquerda. E o carro virou à direita. Ctrl C aqui. Ctrl C. Ctrl V. Beleza. Aqui ele virou à direita. Virou à esquerda, virou à direita. E o carro parou. Implementei simplesmente, de maneira bem simples, algumas funções aqui. Parou. De maneira simples. Já parou. Então,
eu tenho uma classe, vou dar salvar aqui, salvei, uma classe chamada carro, ele tem atributos e funções. Em Java, funções chama-se métodos. Então, tem o método andar, tem o método virar à esquerda, tem o método virar à direita, tem o método parar, certo? Implementados, deixa eu dar um Alt Shift F para organizar o código. Organizou. Então, tenho 4 métodos e vou criar mais um só para apresentar. O que é apresentar? É mostrar o carro. É uma forma de eu apresentar na tela quais são, o que é esse carro, né? Quais são os atributos desse carro. Apresentar vai ser o nome do método. Ele é public, ou seja, eu deixo que outros objetos utilizem esse método. É uma restrição de uso, né? A palavra public diz que isso é público, pode ser utilizado. Void não traz retorno nenhum, eu não quero retorno, eu não quero resultado de algum cálculo, não vou passar parâmetro nenhum, abre, fecha, abrir, fechar o corpo do método e vou aqui apresentar. Como é que apresentar? Result o código de chassi do carro é 2 pontos, mais, que é para concatenar, ou seja, somar duas cadeias de string, código chassi, que é o nome da variável, lá em cima. Código chassi, deixa eu tirar essa câmera daqui, beleza. Isso, beleza. O chassi do carro é, beleza, Ctrl C, Ctrl V, a cor do carro, né? Cor do carro é cor e é modelo, modelo do carro é o modelo do carro é. E mais o último é o fabricante do carro. O fabricante do carro. Fabricante do carro. Fabricante e é fabricante. Então tem 4 atributos. 4 atributos serão apresentados. Fabricante com esse método. Se eu invocar esse método, esses 4 atributos serão invocados. Alt Shift F, organizei. Então, uma classe, 4 atributos, 5 métodos. Eles estão implementados de maneira simples. Então, está aqui implementados de maneira simples. Bom, agora a gente tem a classe carro, né? Seus atributos e métodos. E quantos objetos concretos desta classe eu posso criar a partir desta classe, né? Então, quantos números? Assim, eu não tenho limitação de quantos objetos eu posso criar. Então, eu posso criar Fusca, posso criar Kombi, posso criar Lamborghini, posso criar Ferrari, enfim, quantos objetos eu precisar criar a partir dessa classe, ou seja, objetos da classe carro, eu posso criar. Então vamos testar essa classe criando uma nova classe, né? Uma nova classe só de teste, uma classe chamada testa carro. Eu vou criar aqui uma classe chamada testa carro dentro do meu pacote entidades, clico com o botão direito do mouse, novo, classe Java. O objetivo dessa classe é simplesmente eu testar, eu criar instâncias da classe carro. Então, testa carro. Nome de carro, sempre letra maiúscula, testa carro. Tá aqui, finalizar. Beleza. Qual a função dessa classe? Testar a classe carro. Criar instâncias da classe carro e testar.
testar o tal do paradigma da orientação objeto, ou seja, eu criei uma classe que é uma estrutura de um objeto, agora eu vou criar de fato o objeto. Como eu quero executar esse testa carro, eu quero executar essa aplicação testa carro, eu vou criar um método chamado main, public static void main, public static void main, então tá aqui meu método main. Então eu crio aqui o método main, né? Crio aqui o método para me executar tudo que tiver dentro desse corpo, para a máquina virtual comece a executar a partir desse ponto aqui. Então eu vou criar um objeto. Qual é a palavra reservada em Java que cria, que faz parir, que faz surgir objetos a partir de uma classe? New. New é a palavra reservada. New, de novo, do inglês, né? A palavra reservada que faz surgir novos objetos a partir de uma classe. Qual objeto? Eu quero criar um objeto, mas de que classe? Eu quero criar um objeto da classe carro. Ponto e vírgula, tá aqui. No Java, quando eu dou new e a classe do objeto que eu quero criar, eu gero um objeto vazio, em branco, na memória da máquina virtual. Então, a máquina virtual acaba de criar, com esse comando, um objeto da classe carro. Só que totalmente sem definição de atributos, sem nada. Simplesmente fica solto lá na memória da máquina virtual. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse objeto que eu acabei de criar e atribuir a uma variável. Então, o que eu vou fazer? Atribuir é igual, vou atribuir a palavra fusca, por exemplo. Fusca é uma variável. Toda variável, todo atributo precisa de uma tipagem, né? De um tipo. Qual o tipo do Fusca? Fusca é do tipo carro. Então, criei o objeto, atribuí a uma variável, essa variável é chamada Fusca, e é do tipo carro. Novo objeto, variável carro. Em Java, esse objeto aqui é chamado uma instância da classe carro. Então, Fusca é uma instância da classe carro, certo? É o termo que a gente utiliza. Fusca, uma instância da classe carro. Fusca é do tipo carro. Beleza, aqui. Agora eu preciso sinalizar, dizer que Fusca, a variável Fusca, ponto, código de chassi é igual. Eu vou botar um monte de caracteres aqui, só mesmo para dizer que o código de chassi é esse. Ponto e vírgula. Fusca tem como modelo. O que é o modelo? O modelo é o Fusca, né? Fusca. Fusca. Ponto. Tem como cor. Eu vou colocar preto. Não, branco. Branco. A cor do Fusca é branco. Fusca. Ponto. Que faltou. Código for fabricante, modelo, fabricante. Igual a Volkswagen. Volkswagen. Essa aqui é pronto, então, criei um objeto, atribuí esse objeto a uma instância, uma variável. Essa variável é do tipo carro. Atribuí os atributos, né? Dei valores aos atributos dessa instância. Então, agora, essa instância não é qualquer carro. Essa instância é um Fusca, cor branca, do fabricante Volkswagen, que tem esse chassi. Além de eu sinalizar, de eu setar atributos a essa instância da classe carro, eu posso utilizar os métodos dela. Então, existe um método chamado Fusca.apresentar. Eu criei apresentar. Existe um método apresentar. O que esse método apresentar faz? Simplesmente apresenta para mim, imprime na tela, né? Quais são os atributos que eu setei para essa instância da classe carro. Então, Alt Shift R, organizando meu código aqui, salvar. O que esse código vai fazer? Vai atribuir valores aos atributos da instância criada e vai apresentar, nada mais que isso. Vamos lá, esse pedir para verificar aqui com a classe, é essa mesmo. O código
chassi é, cor do carro é, o modelo do carro é Fusca, o fabricante do carro é Volkswagen. Então, simplesmente fez o que eu queria que ele fizesse, né? Eu criei um objeto da classe carro e atribuí valores aos seus atributos e executei o método apresentar. Beleza, voltando lá com o testa carro. Além do apresentar, eu tenho outros métodos, né? Então, esse carro, Fusca, eu quero que ele vira à direita. Então, Fusca, vira à direita. Anda. Eu quero, tem que botar um valor. E anda 50. 50 quer dizer que ele vai andar 50 metros. Além de andar 50, Fusca, ponto. Vira à direita. Vira à direita. Agora, Fusca, ponto, para. Tem um sinal aberto. Depois, Fusca, ponto. Vira à esquerda. Aliás, anda, né? De novo, anda 100 metros. Fusca, ponto. Vira à esquerda. Fusca, ponto. Para agora. Para novamente. Então ela fez, o Fusca, ele vai se apresentar e vai fazer uma sequência, eu vou invocar uma sequência de ações desse Fusca, né? Que é andar, virar à direita, parar, andar de novo, virar à esquerda e parar de novamente. Então, ele está executando vários métodos, né, funções que eu defini lá no início, para classe. Então, aqui eu estou testando tanto a questão de atribuir valores, quanto a questão de executar funções, métodos daquela classe chamada carro, né? Então, salvar de novo, vamos ver o que ela vai apresentar aqui para gente. Então, ele se apresentou, o código chassi do carro é, a cor do carro é, o modelo Fusca, o fabricante Volkswagen, o carro andou 50 metros, o carro virou à direita, o carro parou, o carro andou a 100 metros, o carro virou à esquerda, o carro parou. Então, eu tenho uma sequência lógica de comandos que eu estou executando, de funções que eu estou executando a partir do objeto. Beleza. Quantos carros eu posso criar a partir da classe carro? Vários, inúmeros. Então, eu vou criar mais um carro aqui. Segundo carro aqui. Vou criar agora. Como é que eu faço nascer um novo objeto aqui? New, né? A palavra reservada new. Eu faço nascer o objeto. Um objeto de que classe? Da classe carro. Então, objeto da classe carro. Beleza. Neste momento, a máquina virtual colocou um objeto solto lá na memória da máquina virtual. Então, o que eu tenho que fazer? Atribuir esse objeto a uma variável. Agora eu vou chamar de comb. Essa variável é chamada de comb e ela tem que ter um tipo, né? Qual é o tipo dessa variável? Carro. Então, comb é uma instância da classe carro, é um objeto da classe carro. Nascido aqui, certo? Beleza. Criei mais um carro aqui. Eu vou repetir tudo isso aqui. Vou trocar Ctrl C, copiar, Ctrl V. Não façam isso. É só para facilitar. Então eu vou colocar aqui comb, comb, e vamos embora. Comb, porque a instância aqui é outra, né? Aqui é a comb. Então, o código chassi da comb é outro, não é esse mesmo. Vou só tirar isso aqui. O código chassi da comb é UTI, beleza. Ele é, o modelo é comb. A cor é azul. O fabricante é mesmo Volkswagen. Então, eu vou mandar a comb apresentar.
poderia inverter essa ordem aqui. Eu vou mandar a Kombi andar. Agora não mais 50 metros, mais 500 metros. Eu vou mandar a Kombi virar à esquerda. Não, vamos deletar aqui, vamos parar de ficar só copiando. Então, deleta. Kombi, vou mandar essa Kombi virar à esquerda. Vou mandar essa Kombi. Ponto, andar 45, 48 metros. Alt Shift F. Então, tenho dois objetos nessa classe, nesse método. Um Fusca, que é uma instância da classe carro, e uma Kombi, que é uma instância da classe carro. Também essa instância. Poderia criar inúmeros aqui objetos e fazer tanto atribuir seus valores como invocar, chamar os seus métodos. Salvei, vamos executar para ver o que acontece. Agora tem aqui código chassi, o carro. O código chassi, a cor do carro é branco. Vamos separar isso aqui, está tudo emendado. Como é que eu separo aqui? Eu coloco uma linha aqui. Out. Se eu mandar imprimir isso aqui, esses caracteres aqui, jogo da velha, cerquilha, aqui. Ele vai imprimir uma separação, né? Esses dois carros. Eu estou só imprimindo, não estou executando funções assim mais apuradas. Então, aqui. Código chassi é, a cor é azul, o modelo é Kombi, o fabricante é Volkswagen, o carro andou 50 metros, o carro virou à esquerda, o carro andou 48 metros. Só que eu apresento pelo cor, beleza, e invoco. O que aqui tem mais? Porque eu tenho mais, invoquei mais métodos aqui, aqui invoquei menos métodos, né? Então eu posso aqui criar inúmeros carros e invocá-los, invocar os métodos, seus métodos, à medida que eu tenha necessidade, sem me preocupar, né? Vamos supor que agora eu preciso criar um novo atributo, né? Qual é a facilidade da orientação objeto? Então eu quero criar um atributo aqui na classe. Eu vou criar um atributo aqui na classe. Eu vou criar um atributo aqui chamado string motor. Potência do motor. Potência motor. Potência motor. A potência motor, se eu tivesse aqui 1000 objetos, elas estariam presentes em 1000 objetos. Então não tenho, eu preciso mexer apenas numa classe e isso vai refletir em todo o meu código, né? Então, por exemplo, agora se eu quiser definir a potência do motor do Fusca, ponto. Vamos ver se aparece a potência do motor. Potência do motor. Qual é a potência do motor? 75, 76 cavalos CV. Cavalos CV. Cavalos power. Cavalos. 76 cavalos. E a potência do Fusca. E a potência da Kombi. Ponto. Ponto. Kombi. Ponto. Potência. Potência do motor. É 87. 88. Você vê. Cavalos. Eu defini aqui a minha potência. E posso, na apresentação, não vai colocar, né? Eu tenho que colocar na apresentação. Ó. Esqueci de colocar aqui na apresentação. Ctrl C, Ctrl V. A potência do motor. A potência do motor do carro é
Potência do motor. Bom, eu vou criar mais um carro aqui só para apresentar, nada mais que isso. Não vou invocar método. Então, como é que eu crio um carro? Vou separar aqui só para facilitar. Separei aqui. Como é que eu crio um carro? Qual é a palavra reservada aqui? Eu crio um carro, new, né? Então, new, eu quero criar um objeto de que classe? New, eu quero criar um objeto da classe carro. Então, criei um objeto. Esse objeto agora está na memória tá na memória RAM da máquina virtual, e eu preciso atribuir a uma variável. Agora eu vou criar uma Ferrari, nem sei se existe esse número, 245, Ferrari 245, o que ele está reclamando aqui? Que eu não tipei essa instância. Então, essa aqui é uma classe carro. Então, Ferrari é uma instância da classe carro e eu acabei de criar um objeto e atribuir a essa instância. Então, Ferrari, ponto. Código chassi igual. Beleza. Ferrari, ponto. Cor igual a vermelha. Ferrari, ponto. Fabricante, próprio Ferrari, né? Ferrari, ponto. Modelo é a 2, 4, 5. Ferrari, ponto. Potência do motor. Aí haja potência, né? Foi um Ferrari, então a potência aqui deve ser uns 500 CV. Beleza. Definir, né, os atributos do meu objeto. Qual é o meu objeto? Ferrari é um objeto da classe carro. Definir os atributos do meu objeto. Agora eu vou mandar simplesmente apresentar. Como é que eu faço? Chamo a instância do objeto Ferrari, ponto, apresentar. É o método que eu criei, então vamos ver como é que vai ser a apresentação desta Ferrari. Vou executar. Aqui, o código chassi é esse, a cor é vermelha, o modelo é 245, o fabricante é Ferrari, a potência do motor é 500 CV. Beleza? Então, a partir da classe, essa estrutura que a gente criou aqui, só para comparativo, é uma planta de uma casa, né? Eu posso criar objetos concretos, né? Eu posso criar Fusca, que é uma instância de carro. Eu posso criar Kombi, que é uma instância de carro. Eu posso criar Ferrari, que é uma instância de carro. E quantos objetos necessários à minha aplicação eu posso criar? Bom, essa é a nossa primeira aplicação, utilizando lá o paradigma da orientação objeto, que diz o seguinte, que os objetos têm atributos e têm funções.